Hoje a gente vai falar de um livro do Bruce Lee, né? Como vocês viram no título. Mas não vai ser um unboxing porque eu já abri e já comecei a ler. Então vai ser mais como se fosse um review do que eu tô achando até agora, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre esse livro aqui. Tentar ser breve, né? Tentar discutir de forma bem rápida. Então vamos lá fazer um review dele e ver o livro em mais detalhes. Então, essa aqui é a nova biografia do Bruce Lee. Ela acabou de sair e ela é oficial. E com oficial eu quero dizer que ela tem o suporte da família, né? Ou seja, eles estão constantemente divulgando no Instagram oficial do Bruce Lee, da filha dele, do irmão dele, do Bruce Lee Foundation. É escrito por esse cara aqui, Jeff Chung, que ele é sino-americano. Para quem não sabe, sino-americano é uma pessoa que tem pais chineses, mas nasceu nos Estados Unidos. Que é o caso do Bruce Lee, né? Que oficialmente ele nasceu em São Francisco, em 1940. Então ele também era considerado um sino-americano. Então vamos ver aqui. O livro se chama Bruce Lee. Ele é muito novo, eu comprei ele na pré-venda. Né? Obviamente não tem tradução em português ainda, porque ele acabou de sair. Não sei se vão fazer uma tradução para o português. Enfim, tá aqui o título: Bruce Lee and the Make of Asian America, Water, Mirror and Echo, Jeff Chang. Então o livro vai ser dividido sobre esses três títulos. Aqui a lombada. Veio rasgado já de fábrica. Aqui um pouco, né, aquelas coisinhas de sempre. O livro é bem grosso, tá? E ele é pesado também. Aqui, não li tanto ainda, mas 3 dedos. Aqui, isso aqui é uma jaqueta também. O livro tem esse nome aqui do lado. Aqui é só preto. É capa dura. Fica bonito também deixar só assim na prateleira, só com esse título aparecendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro do livro e ver como é que é. Eu já comecei a ler e aqui, aqui alguns outros livros do autor, foto. Tem muita foto, né? Assim, poderia ter mais. Uma coisa que eu achei que muito das fotos que tem nesse livro são fotos já que a gente vê pela internet. O que me decepcionou um pouco, porque esse é um livro, né, que tem o suporte da família, então poderia ter muito mais fotos de acervo pessoal, trechos de diário, como teve no livro da Shannon Lee, né? Que eu fiz até vídeo aqui no canal, que é o. Acho que se chama Seja Água, uma coisa assim. Esse tem em português também, é muito bom. E aqui, muitas das fotos são fotos que você já acha na internet, né? Algumas sim são novas, mas às vezes eu vejo fotos mais únicas na internet do que nesse livro, né? E aqui tá aqui, a introdução, e aí vai separado por anos, né? Então aqui, livro um Água, e aí tem Crianças da Guerra, né? E aí tem um. Isso aqui é só uma introdução, ainda nem fala muito da vida dele. Até fala um pouco, mas é mais uma introdução. Eu tô nessa parte aqui, eu acho que nessa aqui, no capítulo 6, né? The Orphan, 1950, 1959. Ele nasceu em 40, então aqui é dos 1 aos 10 anos dele, aqui é dos 10 aos 19, que é quando ele vai pra. Aqui, né? No caso, quando ele vai para os Estados Unidos, né? Que ele vai com 18 para 19 anos. E aqui ainda tá falando da infância dele e tal, falou muito dos pais dele, um pouco da geração antes dele. E agora tá falando da tenridade, agora tá falando mais ali quando ele é adolescente, né? Quando ele tem uns 13, 14 anos, e quando ele começa a aprender Kung Fu também, com o Ip Man. Mostra algumas fotos. Aprendendo América, e livro 2 Espelho, né? Espelhos Quebrados, de 1963, 1967. O estado da mente do guerreiro. Aqui é Acima e Abaixo do Pôr do Sol. Ação, ação. E aqui no caso é quando ele falece, né? Que é mais ou menos nessa época, em 73. Então já tá mais pro fim da vida dele. Um novo herói. Me assista agora, né? Me veja agora. E no caso aqui deve ser quando ele falece, não sei, porque aqui pós-vida, né? 1903 é agora. E aí no caso esse livro aqui, pra você só ter uma noção, ele é bem mais político, até porque o autor é político. E pra mim o Bruce Lee era político, eu não sei se as pessoas tentam desassociar a imagem dele à política, mas pra mim ele sempre foi político, do primeiro ao último filme. Então toda a existência dele também foi política, assim.
Então, inclusive, ele dá suporte a essa perspectiva com vários trechos do Bruce Lee, seja em entrevistas, seja em diários, e seja usando os próprios filmes. Então, é nessa pegada, porque esse autor ele é mais da sociologia, então ele escreve outros livros também, conectando a política. Em certo momento ele conecta também o desenvolvimento dos povos negros nos Estados Unidos com o desenvolvimento dos povos asiáticos, né? Que moravam nos mesmos guetos, que um lutou pela liberdade do outro. Inclusive, quando a Guerra Civil acaba, ele fala nesse livro, né? É, os chineses eram praticamente proibidos, né? Teve essa questão também, queriam botar os asiáticos, na maioria dos chineses, em guetos, como fizeram na Segunda Guerra Mundial, com os judeus, né? Mas quando acaba a Guerra Civil Americana, muitos ativistas negros lutaram pelos direitos dos chineses, né? Tanto de ficar legalmente, né? Quem estava vindo de fora, como para os filhos também terem passaporte que não tinham, e direitos iguais, até porque muitos chineses também eram considerados pessoas de cor, como a gente via, e não podiam sentar no mesmo ônibus, né? Não podiam usar os mesmos banheiros, frequentar os mesmos lugares. E aqui ele tá falando um pouco da vida, né, dele. Aí aqui eu vou grifando algumas coisas, né? Até grifei uma coisa engraçada que o Bruce Lee sempre fala seja água, mas ele não sabia nadar, né? Por um trauma, que a irmã dele afogou ele na piscina quando era criança e ele ficou traumatizado com, na- com ir pra piscina e tudo mais. Né? E aqui, esse cara aqui foi o cara que escreveu aquela história do Son Goku, do macaco, né? Que inspirou o Goku do Dragon Ball. Escritor aqui muito importante. Então aqui, e aí basicamente isso, né? Vou tentar aqui ter algumas fotos. E aqui ele tá falando, ele não é da vida do Bruce Lee, mas é antecedente a ele, né? Aqui é sobre o nome dele. Tem aquela história, né? Que a mãe dele teve dois filhos antes, mas enfim, eles faleceram, né? Ao nascer. E ela achou que os deuses não queriam que ela tivesse filho homem e as filhas mulheres sobreviviam. Então, quando o Bruce Lee nasceu, ela colocou um nome feminino nele, que foi Pequena Fênix. E no caso, ele só mudou depois de um tempo, né? Imagina o Bruce Lee, esse cara super másculo e tendo que conviver com um nome feminino. Era meio constrangedor pra ele, segundo o livro, né? E aqui ainda tá falando um pouco da guerra, né? Que teve. Isso aqui foi até uma nota que eu coloquei, porque aqui ele conta até um caso que passaram quando Hong Kong era colônia do Japão. Teve um caso, eles tinham um toque de recolher. Aí teve um caso que eles estavam jogando mahjong, a família do Bruce Lee era criancinha ainda, as tias e tudo mais, dentro de casa, a luz ficou acesa. Então um exército japonês simplesmente invadiu a casa, falaram para elas, enfim, se recolherem. Ela falou, mas a gente só jogando mahjong. E eles acabaram espancando ela na frente do Bruce Lee, na frente dos filhos. E aqui eles chamam o pai do Bruce Lee, que era ator, para participar de um filme, né? Que obviamente tinha um viés político, né? Tipo, a Batalha de Hong Kong e o dia que a Inglaterra caiu, né? Então é o dia que os japoneses expulsaram a colônia britânica de Hong Kong. E eles queriam fazer um filme promovendo isso, obviamente inspirado nos filmes, enfim, daquele partido proibido, né? Da Alemanha. E ele recusou. E eu até coloquei uma nota aqui, porque um dos filmes que eu estudo no mestrado se chama O Mestre das Marionetes, que é em Taiwan, que também era colônia do Japão nessa mesma época, e eles faziam a mesma coisa, né? Eles se apropriavam de artistas locais para fazer filmes, peças, etc., para o povo simpatizar mais com eles, mas ao mesmo tempo eles não paravam com a barbárie nas ruas, né? Vide, eles chamam o cara para fazer um filme, mas espancam a esposa dele, né? Por tá jogando, depois de toque de recolher. E, enfim, e aí eu vou grifando algumas coisas, né? Que ele fala daquele Sick Man of Asia, do livro, do filme que ele trata no filme dele, né? O Bruce Lee, que os chineses eram ditos a doença da Ásia. Enfim, e aí. Vamos ter essa fotinha aqui fofinha dele. Eu ainda não li tanto, eu tô aqui. Eu comecei já as parte 2. Deixa eu só ver se eu acho a foto dele com o Ip Man aqui. Que também é fácil de achar na internet, né? Aqui é de um filme dele. Esse aqui é ele. E esse aqui é o pai dele, atuando juntos, né, no Health is Like a Dream, 1948. Muito interessante.
Fale com as suas mãos, né? Briga de gangue, que as pessoas, tipo, tinha essa gíria que as pessoas falavam com as mãos. E aqui o Ip Man e o Bruce Lee já. E eu vou ler aqui, então tem muito. É, a página é boa, uma página grossinha. É muito grande, né? Tem mais aí de. Tem umas 400, 500 páginas, então imagino que seja uma história muito boa. E ele vai acabar fazendo um ensaio, né? De como ele ainda influencia as novas eras, né? Como ele, tipo assim, como ele moldou o asiático, a imagem do asiático nos Estados Unidos e no mundo, né? E também como esses filmes de Kung Fu influenciaram as comunidades negras nos Estados Unidos também, o rap e tudo, né? Que foram nessas coisas de escola, de batalhas e tal, vem todo esse vocabulário vem desses filmes de Kung Fu. Aqui a capa linda. Enfim, eu acho que o filme tá muito grande, eu não sei se vocês querem que eu fale mais, mas que eu uso para marcar. Enfim, se vocês quiserem eu posso fazer vídeos, né, sobre histórias que estão aqui dentro, inseridas aqui dentro, como ele, por exemplo, aprendeu Kung Fu, o porquê dele ir para os Estados Unidos, como surgiu a primeira oportunidade de trabalhar, estrelar um filme em Hong Kong, né? Depois de 10 anos morando nos Estados Unidos. Enfim, a gente vê. Se você gostou, muito obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!